Irmãos, como sempre é uma satisfação, uma alegria a gente estar aqui compartilhando a palavra de Deus, né? Isso aí para todo cristão é um motivo de alegria, um motivo de orgulho a gente falar daquilo que a gente vive, a gente falar daquilo que a gente sente, do que a gente está lendo, está vivendo. Eu tinha preparado um estudo, irmãos, na verdade, para o culto de jovens. O pastor fez o convite e eu vou usar esse estudo na palavra de quarta. Só que daí eu até não dormi direito à noite, eu meio que fui direcionado para falar essa palavra aqui. E eu achei isso aí fantástico, e até então, assim, quase nunca tinha acontecido assim comigo, de ficar incomodado e mudar tudo que eu estava falando. Então, amém. Então, é engraçado que quando a gente lê a Bíblia, quando a gente vai lendo algumas passagens, a gente às vezes relê uma passagem que a gente tinha lido e a gente tira outro conhecimento daquela mesma passagem, né? A gente tira outro ensinamento de Deus. Deus ele consegue ensinar a gente de uma mesma passagem que você já leu, você já releu, você já leu várias vezes, e Deus traz um novo conhecimento. Isso quer dizer o quê? Que a palavra de Deus, ela é uma palavra atual, mais do tempo que ela foi escrita, as pessoas que estavam em outra época, em outra cultura, vivendo outros momentos, e você consegue extrair daquilo algo que você usa no seu dia a dia, na atualidade, e algo que você usa no futuro, né? Então a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Amém? Amém. Irmãos, a gente vai estar falando hoje aqui, sobre acender um incenso num altar de um outro Deus. E para isso a gente vai estar vendo a história de 3 pessoas aqui, mais especificamente 3 reis. Um deles é um dos reis de Israel que eu mais gosto da história, acho linda a história. A gente vai até falar sobre o começo da história dele. Só que antes disso a gente vai falar de 2 reis ali que a gente vai fazer uma introdução sobre eles para chegar nesse terceiro rei. Esse primeiro rei que a gente vai falar é o rei que ele foi escolhido por Deus, né? Quem foi o rei que Deus escolheu para estar à frente do seu povo? Não foi que os homens escolheram, os homens escolheram o rei, né? E Deus falou, não, eu vou escolher esse rei aqui. Quem imagina que seja esse rei? Já sopraram aí, né? O rei Davi. O rei que a palavra de Deus fala que ele foi um homem segundo o coração de Deus. E nessa parte eu tenho até uma certa inveja de Davi, né? Eu queria ser conhecido como homem segundo o coração de Deus. Quem não queria ser conhecido, né? Aquele lá é um homem segundo o coração de Deus. Foi 100% perfeito? Davi? Não. Foi um ser humano como qualquer um de nós. Teve suas fraquezas, suas falhas, seus erros, mas teve muito acerto. E o reino dele não foi só conhecido porque ele foi um rei próspero, não foi conhecido porque ele foi um rei que ele teve grandes habilidades políticas e militares, ele tinha uma destreza militar. Davi ele era muito bom militarmente falando, né? Não só desde pequeno quando ele derrotou Golias, mas nas batalhas que ele foi à frente do exército, ele tinha alcançado muitas vitórias pelo poder de Deus, pela graça de Deus, pelas bênçãos que Deus tinha derramado para ele. Mas ele foi conhecido muito pelo esse favor especial que Deus fez, pelas bênçãos que Deus derramou na vida dele, né? Ele não foi conhecido pela sua estratégia militar, pela sua sabedoria política, pelo seu conhecimento, não. Ele é conhecido como aquele que as bênçãos de Deus estavam na vida dele, como o favor que Deus fez ali na vida dele. E daí, quando Deus estabelece ele no trono, Deus ele faz uma aliança com Davi. Ele fala que ele ia garantir que a descendência de Davi tivesse uma dinastia eterna. Então Deus fala, mas então os descendentes de Davi vão ser reis eternamente? Essa promessa de Deus, ela se cumpriu. Quando que ela se cumpre? Ela se cumpre numa pessoa. A pessoa de Jesus. Então, mas uma coisa tem a ver com a outra. Quando a gente estuda a genealogia de Jesus, a gente vê que a família de Jesus ela era ligada à família de Davi. Então, a família de Jesus ela tinha descendência real.
Então, quando Deus fala que ele faz uma aliança, que ele fala assim, que eu vou estabelecer o trono de Davi para sempre, ele quis dizer que o trono de Davi ia chegar até naquele que seria o rei do mundo, naquele que seria o nosso rei. Então, ele está falando aqui de Jesus, né? Então, foi uma promessa que Deus fez para Davi e ele cumpriu. Então, quando a gente olha nesse contexto geral, o reinado de Davi teve muitas bênçãos, o povo prosperou, Deus se alegrou, o povo se alegrou. Então, ele foi um rei, que eu falei, não teve 100% de acerto, mas foi um rei que ele pode ser considerado um modelo de gestão, um modelo de um rei que serve a Deus, um modelo de um rei que ama seu povo, que é zeloso pelo seu povo, que é zeloso pelos costumes de Deus, pelos cuidados com o templo, cuidados com os levitas. Então era um modelo a ser seguido. Então, se os seus sucessores pegassem esse modelo, então eles já tinham um modelo pronto, já tinha um modelo de um rei que mesmo falho, agradou a Deus e chegou a ser o rei segundo o coração de Deus. Então, estava muito fácil para os seus sucessores seguirem a Deus, porque eles seguirem esse modelo e alcançarem êxitos, alcançarem vitórias. Só que a gente sabe que não foi isso que aconteceu na história dos reis que passaram por Israel. E daí a gente chega no segundo rei que a gente vai falar essa noite. Lembrando que eu falei que a gente ia falar de 3 reis. A gente chega, e essa história a gente pode acompanhar em Crônicas e no livro de Reis, né? A gente chega no rei Acaz. O rei Acaz, ele tem a história dele não é muito grande aqui, mas é uma história relevante da gente estar falando. Então, o rei Acaz, ele começou a governar jovem. Ele tinha 20 anos de idade, ele governou por 16 anos. E ele é um rei que só fez coisa errada. Mesmo sendo descendente de Davi, mesmo tendo as histórias do rei Davi como base, ele foi um rei que ele largou tudo aquilo de lado e foi seguir o próprio caminho dele. Então ele começou ali com 20 anos, e daí quando a gente lê a história dele, eu imagino o seguinte, eu imagino que o rei Acaz, ele tenha começado ali, jovem, às vezes ali com umas pessoas querendo perto dele, às vezes ele querendo agradar essas pessoas, ou querendo trazendo influência de outros reinos para dentro dele ali, ele começou a fazer algumas coisas que desagradavam a Deus. A primeira coisa que ele fez de errado foi ele começar a acender incenso em outros altares. Às vezes você pode falar, pô, é uma coisa que parece insignificante, né? Só tá acendendo um incenso num altar de um outro Deus, não está fazendo nada demais. E às vezes trazendo isso para a nossa vida, o que isso aí quer dizer? Você fazer uma pequena coisa, assim, um incenso num altar de outro Deus. Você pode ser comparado, fazer algumas comparações assim, vamos ver se vocês vão estar me entendendo. Às vezes, por exemplo, você está lá numa roda de amigos e você quer agradar algum amigo, está numa confraternização numa empresa, numa festa, e alguém lá te oferece uma cerveja. Qual é a cerveja? Coisa pequena. Às vezes você começa com aquilo ali. Mas às vezes você para naquilo ali. Será que tem como parar naquilo ali? Será que a casa ele parou só acendendo incenso num altar de outro Deus? Vamos ver o que acontece na história dele. Então ele começou ali fazendo uma coisa ali que aparentemente não tinha muita expressão, e depois ele começou a criar esculturas de metal, fazer deuses de metal, fazer os próprios deuses dele, que ele queria fazer, ou às vezes copiar deuses de outros povos que estavam ao entorno ali. Começou a fazer estátuas, começou a fazer outros deuses, e começou a adorar esses deuses. Então você vê, de uma coisa que aparentemente era pequena, agora ele está evoluindo para criar outros deuses, criar estátuas de metais. E será que parou por aí? Não, nunca para, né? Ele começou a oferecer sacrifícios para outros deuses. E por que isso é importante? Eu julgo importante você fazer um sacrifício. Porque quando foi instituído o sacrifício no altar para Deus? Foi lá desde a época de Adão e Eva, né? Os filhos de Adão e Eva começaram a fazer os primeiros altares. Caim e Abel, quando montam um altar e queima ali sacrifício para Deus. Então era algo que estava enraizado já na cultura do povo de Deus. Era algo que já vinha desde a antiguidade. Era algo que só pertencia ali ao povo, e agora ele estava usando daquilo para adorar outros deuses, para adorar
os deuses de outros povos. E daí se parasse só nisso, né? Mas não parou, foi ainda pior. Ele fez algo que aqui na Bíblia, a Bíblia chama de detestável, um costume detestável. Ele começou a queimar pessoas em sacrifícios de outros deuses. E não só qualquer pessoa. A Bíblia fala que ele queimou seus filhos em sacrifício de deuses. Não revela a quantidade de filhos, mas imagina que ele começou lá queimando incenso, depois ele estava fazendo estátua, depois ele estava fazendo altares, depois ele estava se apropriando de um costume que era do seu povo para adorar outros deuses, que era fazer queimar sacrifícios, e agora ele estava queimando pessoas, estava queimando os filhos dele para adorar outros deuses. Então nesse momento a gente percebe que assim, Deus, ele afastou-se totalmente de Deus, e Deus se afasta totalmente do povo. E o povo junto ali com ele também, praticando essas mesmas atrocidades que ele estava praticando, começou a praticar aquilo, e Deus ele vai se afastando do povo, né? Então, como acaso ele se afastou de Deus, Deus já não abençoava o povo, Deus já não lutava pelo seu povo, Deus já não protegia o seu povo. Então começou a perder várias batalhas. E daí, em vez de ele perceber, puxa vida, olha só, estou perdendo essas batalhas. Antigamente eu tinha um Deus que protegia o povo, tinha um Deus que lutava pelo seu povo, e agora eu estou perdendo, só estou perdendo as batalhas. Vocês acham que ele poderia nesse momento falar, não, agora é hora de eu voltar, agora é hora de, estou errando em alguma coisa, agora por que meus antepassados não erravam assim? Por que Deus protegia o povo antigamente e não está me protegendo agora? Por que lá na época de Davi era diferente? Ele poderia ter, nesse momento, colocado essa mão na consciência, né? Ter pensado nisso. E o que justamente ele faz? Ele faz justamente o contrário. Quando ele ia para uma guerra e um povo vencia ele, o povo derrotava o exército dele, o que ele fazia? Ele olhava para quem que esse povo está oferecendo sacrifício. Ah, para o Deus tal? Eu vou oferecer mais sacrifício ainda para aquele Deus. E se está dando a vitória para ele, vai dar para mim, porque agora eu vou oferecer muito mais coisa ainda para aquele Deus. Olha só como chega a falta de conhecimento, né? Que a gente falou. A estupidez daquele rei ali, a loucura daquele rei. Ele estava fazendo tudo errado, e quando ele via ali uma derrota dele, em vez de ele falar, não, pô, eu estou errando, no passado não era assim, o que está acontecendo de errado agora? Não, ele ia lá e ainda piorava. Ele ia lá sacrificar, ele ia jogar contra o time adversário, né? Ele ia sacrificar para o Deus do outro time. É a mesma coisa que, assim, uma analogia bem simples, quem lembra da final da Copa da Libertadores de 2021? O que foi na final? Você lembra, Márcio? Final? Palmeiras e Flamengo, né? Imagina você ali, flamenguista, de repente você vê, seu time foi derrotado ali no campo. Você fala, agora vou torcer para aquele time lá. Você é palmeirense, né? Vou jogar tudo que eu acredito, tudo que eu conquistei aqui, para ir para o time adversário, né? Mais ou menos o que o Acaso fez ali. Desistiu de tudo ali e falou, não, agora eu sou daquele Deus lá, vou sacrificar para aquele Deus lá. E daí, pior ainda mais, porque Acaso ele vai na Síria tentar fazer ali uma aliança estratégica com o rei da Síria. Chega lá e ele vê um outro altar lá, de um Deus que o pessoal estava adorando. Ele vai lá, pega a descrição do altar, pega como que é feito aquele altar e manda uma carta lá para o sacerdote, fala, ó, destrói o templo, destrói o altar do templo e faz igual esse altar aqui, ó. E a gente vai começar a adorar no templo e vai começar a adorar esse outro Deus aqui. E o sacerdote poderia ter negado ali? Talvez, mas não. Chamou os levitas e falou, ó, destrói esse altar aqui para o nosso Deus e nós vamos construir esse outro aqui. Chegou lá, construiu. Ainda pior. A Bíblia fala que ele pegou, em 2 Crônicas 28, 24, se os irmãos quiserem acompanhar, 2 Crônicas 28, 24 fala o seguinte, juntou a casa, os utensílios da casa de Deus. O que eram aqueles utensílios? Que a gente já estudou em outros momentos. Era candelabro, tinha mesa dos pães ali. Então ele junta todos esses utensílios, ele destrói os utensílios da casa de Deus. Ó,
Juntou a casa dos utensílios da casa de Deus, fez-lo em pedaços, fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Tem algumas versões que falam a cada esquina de Jerusalém. Ele fez um altar. Então imagina a quantidade de deuses que tinha agora em Israel. E não só isso, você agora estava proibido de adorar o Deus dos seus antepassados, porque o altar que tinha para Deus foi totalmente destruído e refeito para outros deuses. Você podia entrar no templo? Não mais, porque ele, além de destruir os utensílios do templo, ele fez o quê? Lacrou, fechou as portas da casa do Senhor. Então você percebe que não só ele instituiu a adoração a outros deuses de maneira generalizada, construindo um altar a cada canto, né? A Bíblia fala a cada esquina de Israel, como você, se você adorasse ao Deus do seu, ao nosso Deus, ao Deus verdadeiro, você não poderia mais, porque ele fechou as portas do templo e destruiu tudo que tinha lá dentro. Então assim termina a história de Acás, o segundo rei que a gente vai falar esta noite. Uma história de desgraça, um tempo de perseguição, um tempo de destruição, um tempo que o povo foi vencido nas batalhas, um tempo que o povo amargou derrotas, um tempo que o povo não poderia adorar a Deus. E depois da morte de Acás, quem vem reinar? O terceiro rei que a gente vai falar essa noite, rei Ezequias. Essa particularmente é a história que eu mais gosto da vida, do Esse rei é bom. que eu mais gosto. Esse daí é bom. Inclusive, quando eu estava escolhendo o nome do meu filho, esse nome chegou a cogitar na lista de nomes, mas ainda bem que eu fui vencido, porque não é um nome muito comum hoje em dia, né? E eu adoro o nome do Danilo, gosto muito desse nome, né? Então, esse rei Ezequias é uma história linda aqui, a gente vai falar, não vamos falar de toda a história dela, mas vamos falar do começo dessa história. Então, esse rei, o pai dele, Acás, tinha feito tudo isso que a gente falou. Inclusive, lembra que ele sacrificou filhos, né? Ele poderia ter sacrificado Ezequias ali para um dos deuses. Graças a Deus, Deus protegeu a vida de Ezequias. E Ezequias começou a reinar. E como você acha ali que ele foi criado no reino do pai dele por 16 anos? O pai dele, destruindo tudo que tinha ali no templo, destruindo o culto a Deus, colocando altares em toda Israel, adorando outros deuses. Como foi a juventude desse garoto, né? Ele presenciou tudo isso, e ele presenciou tudo isso, o pai dele fazendo isso. Ele presenciou tudo isso. E com 25 anos, quando ele começa a reinar, que é jovem, 25 anos é jovem para você estar à frente de uma nação, o que ele faz no primeiro momento? Vamos ler lá em 2 Crônicas 2:9. Ou 2 Crônicas 29, 2. Então, vamos ler desde o 1, 2 Crônicas 29, 1. Tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Ábia, e era filha de Zacarias. Versículo 2. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. Então aqui, obviamente, ele fala Davi, seu pai, mas não questão de paternidade, mas questão de descendência, né? Então ele assim como o pai dele, Acás, era descendente de Davi. Então fala aqui que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi. E o reinado passou para a história como um dos mais competentes. Então, no primeiro momento do reinado, quando ele entrou ali, a primeira coisa que ele fez, abre as portas do templo. Abriu as portas do templo, chamou os levitas, chamou os sacerdotes, reuniu com eles ali, falou, uma missão para vocês, purifiquem o templo. Primeiro, se purifiquem e depois purifiquem o templo. E daí, eles tiveram um prazo para fazer isso, tiveram um tempo, se purificaram, depois purificaram o templo. Segundo a Crônicas 29, 5, fala, e diz-lhe, ouve-me, ó levitas, santificai-nos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundície, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor, nosso Deus. Então a primeira coisa que ele faz ali é chamar os levitas, chamar os sacerdotes para a purificação, posteriormente para a purificação do templo.
Então, o legal de ele ter feito isso no começo ali é para não deixar dúvida ali. Como que vai ser o meu reinado? Meu reinado vai ser assim, ó, meu primeiro ato, abrir a porta do templo, pedir para os levitas e sacerdotes purificar, e agora pedir para eles purificar o templo. E o engraçado disso é que, assim, parece que ele tinha uma convicção, parece que ele estava esperando o momento dele assumir. Ele já sabia o que ele ia fazer, porque logo que ele assume como rei no primeiro ato, eu falei, é isso que vai fazer. Então, a impressão que eu tenho é que ele estava, desde ali da época do pai dele, ele tinha percebido o que o pai dele tinha feito errado, ele tinha percebido os rumos que Israel e aquele povo estavam tomando, e ele já tinha percebido assim, quando eu entrar, quando eu virar rei, vai ser diferente. Quando eu virar rei, eu vou fazer isso, isso e aquilo. Porque foi muito natural isso daí. Parece que ele já tinha tudo planejado na cabeça, porque quando ele entra, ele fala, abre a porta do templo, se purifica o templo. Depois que o templo é purificado, os levitas vão lá e falam, rei, o templo está purificado. Então ele começa a falar, ó, o templo está purificado, vamos fazer sacrifício. O primeiro sacrifício por vocês e agora a gente vai fazer sacrifício pelo povo todo. Então ele começa ali, traz os animais que pertenciam ao reino, começa a fazer sacrifício pelo povo, sacrifício pelo povo. Depois ele convida o povo e fala, vamos fazer sacrifício por vocês agora. Eu já fiz sacrifício por vocês, agora vocês façam vocês mesmos. E o povo vai sacrificando, fazendo sacrifício a Deus. Engraçado que também nessa época tinha uma serpente que a gente vê lá na época de Moisés, uma serpente de bronze que foi colocada. Serpente Neusta. Nossa, o pastor falou até o nome. Aquela serpente que existia em Israel desde a época de Moisés. E ali no Ezequias ele chega e fala, destrói esse símbolo aí, porque estava sendo motivo de adoração também. As pessoas estavam adorando aquela serpente que foi construída naquela época, foi destruiu. Fez sacrifício pelo povo, convidou o povo a fazer sacrifício, o povo fez. Daí agora, depois de tudo isso, ele fala, agora vamos fazer a Páscoa. Vamos celebrar a Páscoa do Senhor. E ele manda carta para todo o povo, para as cidades vizinhas, convidando todo mundo, vamos celebrar a Páscoa. E a Bíblia fala que essa Páscoa ela foi tão grandiosa, o povo se alegrou tanto com o reencontro com Deus, com essa aproximação de Deus, que fala que desde a época de Salomão não se viu uma festa, uma celebração como aquela. Então o povo celebrou a Páscoa, ficou muito alegre com a reconciliação com Deus. E é engraçado, lembra quando a gente falou lá que o rei Acás tinha feito os altares na cidade? Ezequias ele poderia ter ido lá e mandado, destrói todos os altares aí na cidade. Mas ele não fez isso. Ele purificou o templo, ele purificou os levitas, purificou o templo, fez o povo se reconciliar com Deus, fez a Páscoa. Quando o povo saiu da Páscoa, o que o povo fez? O próprio povo começou a destruir os altares. Então ele poderia ter imposto isso e falar, não, acaba com todos esses altares. Mas a impressão que eu tenho é que ele tinha um plano ali, de como que ele ia fazer para purificar o povo, que ele começou do altar de Deus até chegar no povo. E depois que o povo sai alegre, o povo sai feliz da Páscoa, o próprio povo começa a ir na cidade destruindo todos aqueles altares que o pai dele tinha colocado. E eram muitos, porque a Bíblia, como a gente leu aqui, fala que fez altares em todos os cantos de Jerusalém. E foi justamente esses altares que o povo começa a destruir, fala, nós não vamos mais adorar a esses deuses, nós não vamos adorar, nós não vamos mais queimar incenso, não vamos mais fazer adoração nesses altares. Agora, o único altar que a gente tem é o altar da casa do Senhor, que foi restaurado, que foi aberto. E aqui, meus irmãos, o que eu queria trazer com tudo isso? Vendo essa história, tanto do rei Acás como do rei Ezequias, né? Trazendo assim, esses dois últimos reis. Um era pai, o outro era filho. E olha a diferença de rumo que um teve e a diferença de rumo que o outro teve. A diferença de postura que um teve mediante ao cenário que ele estava ali, mediante aos povos que ele tinha contato, mediante aos outros reis que ele convivia ali, e ele acabou trazendo coisas de fora. Essa questão de sacrificar o próprio filho era uma questão que Deus abominou, e Deus até
povo que praticava aquilo ali, Deus tirou de longe do povo de Israel. E mesmo assim, a casa ele vai lá e resgata um negócio que Deus já tinha extirpado, que Deus já tinha tirado do meio deles. Ele vai lá, resgata aquilo lá, pratica aquilo lá. E você vê a história do Ezequias totalmente diferente da história do pai dele. Um rei que falou: eu vou santificar o meu povo, eu vou purificar o meu povo. Então, a gente para pensar assim, quem que a gente tem sido, né? Será que a gente tem influenciado as pessoas? Ou será que a gente tem se deixado influenciar pelas pessoas? Como Acas fez, provavelmente ele se deixou influenciar, porque ele já tinha o histórico, ele já tinha conhecimento, ele tinha entendimento, e mesmo assim ele caiu em desgraça, caiu em tentação, começou a praticar atos que eram contra a vontade de Deus, e eu acredito que foi muito por influência dos povos que eles estavam. Então, e já o outro não, o outro rei Ezequias, além de ele influenciou todo o povo de Israel, influenciou todo o reino a voltar a servir a Deus. Então, quem que a gente tem sido, né? Será que a gente tem aproveitado os locais que Deus tem nos colocado? Será que a gente tem aproveitado as pessoas que passam pela nossa vida para a gente influenciar essas pessoas? Às vezes o seu colega de trabalho, às vezes uma cliente sua, às vezes um colega de faculdade, um colega de curso. Será que a gente tem influenciado essa pessoa? A gente tem falado do amor de Cristo? A gente tem falado do amor de Deus? Ou o contrário, a gente tem deixado que práticas que essas pessoas façam, a gente tem copiado, a gente tem trazido para nós essas práticas? Será que a gente tem deixado essas pessoas nos influenciar? E uma coisa que eu já disse anteriormente, vocês acham que Deus ele vai cobrar de nós, por cada pessoa que passou pela nossa vida, cada pessoa que a gente teve contato, cada pessoa que a gente almoçou junto, que a gente trabalhou junto, sabe que a gente entrou num carro junto com aquela pessoa, que a gente teve um momento, um diálogo com aquela pessoa, será que ele vai nos cobrar do porquê que a gente não falou da palavra dele, do porquê que a gente não trouxe uma palavra de conforto, do porquê que a gente não falou do amor de Jesus para aquela pessoa? Quem acha que Deus vai cobrar isso de nós? E a gente tem feito isso, a gente tem influenciado as pessoas ao nosso redor, a gente tem influenciado as pessoas que Deus tem colocado na nossa vida. Às vezes, irmãos, eu já passei por isso. A gente está num lugar e a gente não entende por que a gente está no lugar, por que Deus nos colocou naquele lugar. Você fala: poxa, esse lugar é tão difícil, essas pessoas que estão aqui comigo é tão difícil de lidar, tão difícil de trabalhar. E às vezes você vai indo, você vai falando de Deus, você vai mudando as vidas de algumas pessoas, daí você entende, fala: puxa, foi Deus que me colocou aqui. Então, onde você está hoje, as pessoas que estão ao seu contato, é Deus que te colocou ali. Deus colocou aquelas pessoas passando na sua vida. E às vezes Deus ele conta com você. Eu gostaria que você fosse esse canal, porque alguém tem que levar a palavra, alguém tem que levar conhecimento, alguém tem que influenciar positivamente essas pessoas. Às vezes Deus quer que essa pessoa seja você. Então, eu queria que a gente trouxesse isso como uma reflexão. A gente olhasse para o nosso dia a dia, olhasse para as coisas que a gente tem feito, pelas pessoas que a gente tem convivido ali. E às vezes você vai parar e vai pensar, você vai ver que tem gente que está muito tempo do seu lado, tem gente que está muito tempo trabalhando com você, ou um cliente seu, trabalha com você, um colega seu, e você vai refletir, você vai ver que você nunca tentou influenciar essa pessoa, você vai ver que você nunca tentou falar do amor de Deus para essa pessoa. E às vezes não é por maldade, mas às vezes é porque você não percebeu que Deus tinha um chamado em você, na vida daquela pessoa, que Deus tinha um propósito de ter colocado aquela pessoa do seu lado. Então era isso que eu queria trazer nesse culto, nessa noite, que a gente possa estar fazendo como o rei Ezequias, que a gente possa estar influenciando as pessoas, que a gente possa estar preocupado com a vida das pessoas, com a vida do povo. Ezequias ele estava preocupado com o rumo que o povo estava, o rumo que estava indo o povo dele. Ele falou: eu vou trazer meu povo de volta. Então que a gente possa ter essa mesma preocupação, esse mesmo zelo. Eu vou ganhar a minha família, eu vou ganhar meus familiares, eu vou falar de Deus para meus familiares, eu vou falar de Deus no meu trabalho. Eu quero que o meu trabalho seja um ambiente cristão. Eu vou falar de Deus para essas pessoas, eu vou influenciar.
Então, que a gente possa ter essa preocupação desse rei, de salvar quem estiver no nosso redor, de salvar quem estiver no nosso caminho. Amém? Amém. Vou chamar o pastor para estar orando.